Olá, bem-vindo a mais um vídeo. Meu nome é Adolfo. Hoje eu vou estar comentando qual que é a diferença entre uma língua viva e uma língua morta. Por favor, qual que é a diferença entre uma língua viva e uma língua morta? No estudo, qual que é simplesmente a simples diferença entre elas? Não vai ser um vídeo muito longo, mas a diferença crucial entre uma língua viva e uma língua morta é que a língua viva é para a gente se comunicar com os vivos. E as línguas mortas é para a gente se conectar com as raízes e com o conhecimento, que é aquilo que construiu o conhecimento que temos nos vivos. Língua viva é para se comunicar com os vivos e as línguas mortas é para se comunicar com a cultura, com o conhecimento. É isso que eu disse, né, de maneira um pouco complicada, embolada, que nem eu entendi, por isso que eu tive que repetir de uma maneira mais simples. Às vezes a gente tem que se expressar 2 ou 3 vezes até conseguir passar aquilo que a gente disse. Então, por exemplo, qual que é a diferença entre um e outro? Por exemplo, grego, latim e hebraico bíblico. São 3 línguas que você não vai sair falando com todo mundo. Você não vai sair falando hebraico e grego com todo mundo. Por quê? Porque o grego koiné, que é o grego que eu mais trabalho, que é o grego do período de 330 a.C. até 330 d.C. Dou aula de grego, tá, gente? Se quiser, é só se inscrever no meu canal e me mandar uma mensagem de zap. Deixo o link na descrição. Grego, hebraico ainda, vou dar aula de hebraico, tá? E latim. Essas 3 línguas, elas servem para adquirir conhecimento, comunicação com aquela cultura antepassada. Também serve o grego clássico, tá? O grego clássico, o latim também, porque muitas das obras que construíram o pensamento atual estão nessas línguas. Novo Testamento, sem sombra de dúvida, e Antigo Testamento são exemplos disso. Aí você pode falar, nossa, Adolfo, e o latim? O latim, quando o grego deixa de ser falado, quando o hebraico deixa de ser falado, o latim vem e bagaça muito, cara. Muitos filósofos sabiam latim na lata. Santo Agostinho era um deles, era um padre, né? É um pai da igreja, né? No período ali, vamos dizer assim, um padre, um pai da igreja. Mas as suas obras influenciaram a história ao longo dos séculos tremendamente. E suas obras estão em latim, ele lia em latim, sabia grego e tal. Então, essas línguas mortas, elas servem para isso. E qual que é a metodologia de estudo para elas, para estudá-las? Bem, você quer entender o texto, então o que você tem que fazer? Você tem que estudar a gramática teórica, estudar memorização de vocabulário e tal, não para falar, mas simplesmente para leitura. Isto é importante ter em mente. Mas, e quando a gente sai da língua morta para se comunicar com a cultura e vai para uma língua viva para se comunicar com os vivos? Aí é que é interessante. O estudo vai ser bem parecido com aquele, só que ele vai ter um detalhe diferente. Você vai ter que praticar fala, você vai ter que praticar ouvido, você vai ter que praticar formas de construção linguística daquela língua de maneira rápida. Então, por exemplo, o inglês usa-se muito do para tudo. É do. Tudo em inglês usa do. Tudo em inglês usa to go, to do, to pray, né, para colocar, né, o to no sentido de colocar um verbo no infinitivo, ou to para, né, para. To house, né, para casa, né. Então, isso são detalhes que você tem que pegar, dar essas pegadas. Então, na minha opinião, qual que é a diferença entre esses dois tipos de línguas, as línguas mortas e as línguas vivas? Uma para se comunicar com os vivos, claro, né? Ninguém usa inglês para se comunicar com os mortos, e as línguas mortas para se comunicar com a cultura, porque Platão, Aristóteles, né? Os escritores do Antigo Testamento escrevendo em hebraico, os escritores do Novo Testamento escrevendo em grego, a filosofia em grego também, né? Toda boa filosofia está em grego. Elas estão aí, seus escritos estão até nós hoje e eles têm que ser lidos. Me lembro muito bem de um livro que eu comecei a ler, não cheguei a ler tudo, que é a Guerra de Troia, né? O livro falando sobre a Guerra de Troia. E era uma tradução bem antiga e lá falava assim, olha, é uma pena que apenas poucos especialistas consigam ler esta obra, né, na sua língua original. É muito triste, né? Então, assim, o próprio livro já
sendo uma tradução, convida ao leitor ou a qualquer um que estude aquele livro, né? Eu nem me lembro o nome, se foi a Guerra de Troia. Foi sobre a Guerra de Troia, a Odisseia. A Odisseia não era, né? Porque a Odisseia de Ulisses, né? Ulisses, Odisseia e por aí vai, né? Eu sei que é sobre aquilo. O livro tratava sobre a Guerra de Troia. Depois eu vou ver se eu acho ele na biblioteca de novo, tá? Então, assim, era uma versão bem antiga e ele convidava ao estudo dessa língua morta, né? O grego clássico. Eu mesmo sempre estou convidando o pessoal aí, você que acompanha meu trabalho, a ler o Novo Testamento em grego, a procurar estudar o Novo Testamento em grego e hebraico. Já a língua viva ela vai ter esse viés. Então, assim, hoje você vai pegar e vai aprender o inglês, por exemplo, que é o que eu estou querendo trabalhar um pouco mais no meu canal também. O inglês, porque eu vejo muita gente reclamando que não sabe inglês, que tem dificuldade com o inglês. Mas o inglês, por exemplo, você vai ter vídeo de pessoas falando inglês, você vai ter filmes, você vai ter séries, você vai ter livros, toneladas de livros escritos em inglês. 90%, não vou dizer que 90%, mas 80% dos sites na internet estão escritos em inglês. Então, o que você vai ter que fazer? Se emergir na cultura. Tá? Se emergir na cultura. Você consegue se emergir na cultura, você consegue encontrar pessoas falando inglês facilmente hoje. Já o grego, koiné, o hebraico bíblico e o latim fica apenas na mão de poucos estudiosos, apesar de estar se tornando uma coisa rara, está saindo da raridade, se tornando uma coisa incomum entre as pessoas, mas ainda assim é muito difícil você encontrar alguém que fala assim, não, eu estudo grego. É muito difícil, eu mesmo tive que começar a estudar sozinho, eu estudo sozinho. O grego eu não aprendi em seminário, eu aprendi sozinho. Eu aprendo sozinho, né? Tá? Então, a minha observação hoje fica nisso. A diferença e a importância das línguas vivas e a importância das línguas mortas. Fora que as línguas vivas, elas estão calcadas sobre as línguas mortas. E compreender as línguas mortas é entender a base das línguas vivas. E isso também é outro detalhe que temos que levar em consideração. Tá? Então eu peço que você anote. Tem pessoa que chega pra mim e fala, Adolfo, eu baixo os seus vídeos, cara. Eu baixo os seus vídeos e guardo, cara. Então eu fico muito feliz. Eu fico muito feliz quando alguém chega e fala isso. Eu fico muito feliz. Adolfo, você tem me ajudado. Cara, eu fico extremamente feliz porque esse é meu método. Né? Essa é a minha meta. Tá? Então é isso. Também deixo na livraria Gimel na descrição. Muito boa sobre teologia. Ela tem livros de dicionário de grego, de hebraico. Tá? Fica na descrição. E é isso aí, gente. Essa era o vídeo de hoje, tá? Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. Deus abençoe seus estudos.